conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Nunca precisamos tanto de rezar essa jaculatória como nós temos que rezar nesse tempo que estamos vivendo. Enviai o vosso Espírito para renovar a face da terra. A terra está precisando de um renovo. E o renovo que a terra precisa não vem de baixo, vem de cima. O renovo que a terra precisa não vem da política e nem da vacina. O renovo que a terra precisa vem do Espírito Santo. Ele é o renovo que a humanidade precisa. Ele é o renovo que eu e você precisamos. Celebrar a festa de Pentecostes, celebrar a festa do Espírito Santo, é celebrar a esperança diante de um mundo paralítico, de um mundo cego, diante de um mundo mudo. E quando celebramos a festa do Espírito Santo, o Espírito Santo retira toda a paralisia, toda a mudez e nos faz enxergar. Hoje, irmãos, que esse versículo bíblico seja para nós uma jaculatória diária. Cada momento da nossa vida, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face, toda a face. Não é apenas uma parte, mas toda a terra precisa ser renovada. Toda a terra precisa ser transformada. E quem transforma é o Espírito Santo. Assim como transformou os apóstolos, assim como transformou o coração daqueles homens do início da igreja, em Atos dos Apóstolos, o mesmo Espírito Santo que lá esteve é o mesmo que está hoje conosco. É o mesmo Espírito Santo que renova os corações, é o mesmo Espírito Santo que entra no coração do homem e que nos dá rios de água viva. A palavra do Senhor hoje nos diz: quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Os rios de água viva só jorrarão diante de um coração que crê em Deus, de um coração que crê. O que significa crer? Crer é dar a Deus toda a liberdade para Ele agir e operar na nossa vida como Ele quer, mesmo quando vai contra os meus princípios, ou o melhor dizendo, conforme aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida, que eu preparei, que eu programei, que eu organizei, que eu deixei tudo na melhor maneira. Mas crer no Senhor é dar a Ele total liberdade para Ele fazer de nós aquilo que Ele quer. E eu repito, mesmo quando vai contra aquilo que eu queria, mesmo quando vai contra aquilo que eu havia planejado e pensado. E como que isso acontece? Olha para a vida da Virgem Maria. A Virgem Maria tinha planejado a sua vida, estava prometida em casamento a José, sem dúvida alguma, assim como ela, assim como José também, tinham pensado em construir uma família, ter filhos biológicos, né? Afinal de contas, o que há mal nisso? Eles iriam casar, queriam ter filhos, mas Deus veio e mostrou outro plano. Deus mostrou uma outra forma, outra realidade. Meu irmão, minha irmã, a Virgem Maria disse sim porque ela acreditou em Deus, ela acreditou e ela acredita no Senhor. Quando nós acreditamos em Deus, mesmo que a gente não entenda o porquê da situação,
a gente vai ver que lá na frente nós vamos ver que é muito melhor do que aquilo que a gente de repente queria fazer ou que havíamos projetado e planejado. Talvez você no teu coração planejou e projetou tantas coisas, mas o Senhor hoje olha para você e fala: confie em mim. E se Ele te pedir algo diferente, não receie, não lute contra Ele. Deus tem algo muito melhor para mim e para a sua vida do que nós mesmos temos para aquilo que pensamos que fosse bom. Nem sempre aquilo que pensamos é o melhor. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. E por meio da Virgem Maria chegou a salvação no mundo, que é o próprio Cristo Jesus. A obediência, uma mulher que acreditou em Deus, foi instrumento para cooperar, para colaborar na salvação da humanidade. O Senhor também quer contar com cada um de nós que estamos aqui. O Senhor, Espírito Santo, deseja contar com cada um dos que nos acompanham nesta noite, pelo Facebook da nossa paróquia, pelo Instagram também, vocês que estão nos acompanhando. Deus quer contar com cada um de nós e adorar o Senhor. Crer em Jesus Cristo, crer no Senhor, é dar a Ele total liberdade. Eu já quero pedir a você nesta noite que celebrar Pentecostes, celebrar o Espírito Santo, não é apenas uma festa, não é apenas celebrar uma noite alegre, não transformar a festa do Espírito Santo numa euforia, não, mas celebrar Pentecostes, celebrar o Espírito Santo, é viver em rendição, em prostração, em adoração, é reconhecer Ele como Senhor, que deve ser amado e adorado, como o Pai e o Filho são amados e adorados. Ele precisa ser adorado. Nós precisamos crer no Espírito Santo, nós precisamos mergulhar na vontade sublime do Espírito Santo na nossa vida, dar a Ele total liberdade. E eu digo para você, o Espírito Santo, quando recebe livre acesso, Ele mexe tudo dentro de nós. Ele sabe, mexe tudo, deixa tudo bagunçado aos olhos do homem. Porque nós arrumamos, deixamos tudo muito arrumadinho, né? Tudo muito bonitinho, da melhor maneira, tudo no seu lugar, ninguém pode mexer aqui. E aí vem o Espírito Santo e desarruma os moldes humanos. Mas o Espírito Santo, Ele arruma tudo da melhor forma. Ele sabe como deve ser arrumado a casa do nosso coração. Ele sabe como nós precisamos, sabe como fazer o melhor para a nossa casa estar preparada e estar arrumada. Santa Teresinha vai dizer: é preciso que o Espírito Santo seja a vida da tua vida, pois sem Ele nada podemos fazer de bom. Vai completar a beata Helena Guerra. O Espírito Santo precisa ser a vida da nossa vida, a vida do nosso coração. Pois sem Ele não podemos fazer nada de bom. Nada de bom podemos fazer sem a pessoa do Espírito Santo. A palavra de Deus hoje vai nos dizer, lá em Joel: derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. É uma promessa. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os meus servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. É palavra de Deus. E essa palavra se cumpre, sabe quando? Essa palavra se cumpre hoje, porque a palavra na liturgia é celebrada, é atualizada naquele momento. E hoje a palavra de Deus está sendo atualizada no meio de nós. Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. Os filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões. É palavra de Deus. E nós precisamos desejar isso com todas as forças do nosso coração. O mundo tem sede do Espírito Santo, o mundo tem sede de Deus,
O mundo tem sede de filhos e filhas que profetizam. O mundo tem sede de anciãos que têm sonhos de Deus. O mundo tem sede de jovens que têm visões espirituais. O mundo tem sede de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O mundo tem sede do Espírito Santo. O nosso querido e amado Monsenhor Jonas Habib, ele vai dizer que a solução do Brasil é o Espírito Santo. E é uma palavra muito atual. A solução para o nosso Brasil se chama Espírito Santo. A solução do Brasil, a solução das famílias, a solução dos jovens, a solução das paróquias, a solução das pastorais, dos movimentos, a solução do clero se chama Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos abrir a essa verdade. Não estamos celebrando apenas uma festa litúrgica e segunda-feira acabou e voltou tudo a normal, não. Estamos celebrando aquele que muda a nossa vida, aquele que mudou a vida dos apóstolos, aquele que mudou a vida dos santos, aquele que mudou a vida dos mais pecadores e fez aqueles homens santos, como Santo Agostinho, um homem que era do mundo, um homem que é afastado de Deus, mas quando se encontrou com Deus, teve a sua vida transformada, teve a sua vida modificada, teve a sua vida restituída, porque o Espírito Santo entrou na vida dele, e uma alma que se encontra com o Espírito Santo não pode mais ser a mesma. Uma alma que se encontra com o Espírito Santo, uma alma que dá liberdade ao Espírito Santo não pode ser a mesma. O Espírito Santo não nos deixa na mesma forma, na mesmice. Uma alma cheia do Espírito Santo é uma alma que fica incomodada em evangelizar, em proclamar a palavra de Deus, em anunciar o reino de Deus, em dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Afinal de contas, nós ouvimos isso também na primeira leitura. Já uma profecia para o Novo Testamento: derramarei o meu Espírito. Versículo 1. Depois nós vamos ouvir no versículo 5: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá no Novo Testamento a gente vai ouvir justamente isso. Ninguém pode dizer Senhor se não for pela ação do Espírito. Só podemos invocar o nome do Senhor pela ação do Espírito Santo. Por isso hoje ouvimos: o Espírito é derramado para reconhecermos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. O Espírito Santo, ele não tem uma missão própria. O Espírito Santo não tem uma missão particular para ele. A missão do Espírito Santo é revelar Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é um Deus escondido, é um Deus que não aparece, é um Deus que vive no aniquilamento, é um Deus aniquilado. Mas por que é um Deus aniquilado? Porque a missão do Espírito Santo é revelar e tornar Jesus conhecido, tornar Jesus amado, tornar Jesus invocado, que a humanidade reconheça Jesus como Senhor. Essa é a missão do Espírito Santo, esse é o desejo do Espírito Santo de Deus, tornar Jesus Cristo conhecido sobre a face da terra. Por isso nós devemos clamar: enviai o vosso Espírito e renove a face da terra, porque só uma terra renovada poderá reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Só uma terra renovada, só uma família renovada, só jovens renovados, só jovens, só adultos, só anciãos renovados poderão reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Por isso, meu irmão, minha irmã, celebrar a festa do Espírito Santo nada mais é do que dar a Ele toda a liberdade para Ele operar na nossa vida como Ele quer, para dar a Ele total liberdade para Ele agir como Ele deseja, como Ele quiser. É importante nós lembrarmos que o Espírito Santo, ele deve ser adorado. O Espírito Santo, ele merece, e ele tem todo o direito de adoração. O padre pregava aqui, se não me engano, na quinta-feira. O grande problema da nossa relação com o Espírito Santo é que a nossa relação com o Espírito Santo é apenas uma relação de pedinte. Espírito Santo, dá-me a tua graça.
Espírito Santo, dá-me os teus dons. Espírito Santo, fortalece a minha alma. Espírito Santo, manda o teu fogo. Espírito Santo, venha como água viva. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Espírito Santo, dá-me têmpera, dá-me coragem. A nossa relação com o Espírito Santo é apenas de pedir. A nossa relação com o Espírito Santo, a nossa oração com o Espírito Santo, precisa sim de pedir. Devemos pedir sim. Mas a nossa relação primeira com o Espírito Santo é de adorá-lo como Senhor, como Deus. A nossa oração tem que ser uma oração adorante, de prostração, de reverência, de brilho nos olhos, de alegria na alma, de sorriso no rosto. A nossa oração ao Espírito Santo não pode ser apenas uma oração de pedir, para pedir alguma coisa, mas a nossa oração ao Espírito Santo é dizer: amado Espírito Santo, eu te adoro. É elevar a Ele toda a adoração, é dar a Ele toda a dignidade, toda a submissão, toda a rendição, toda a prostração. Por que quando a gente levanta as mãos, por que a gente levanta as mãos? Vamos orar na liberdade, levante as suas mãos. Por que a gente fala muitas vezes isso? Por que levanta as mãos? Você já viu quando nos filmes, né? Até mesmo, até hoje, a gente vê por aí, quando tem um assalto, o que acontece? O primeiro ato da pessoa que está sendo assaltada é fazer o quê? É ou não é? Sim ou não? Levanta as mãos, tipo assim: olha, eu estou entregue, pode levar tudo o que você quiser, estou aqui, ó, nada me prende. Irmãos, se para um assaltante você levanta os seus braços e dá a ele toda a liberdade para fazer, você, ó, por que com o Espírito Santo a gente não levanta as nossas mãos? Levantar as mãos ao Espírito Santo é dizer: eu me rendo, eu estou rendido, eu levanto as minhas mãos e me entrego inteiramente ao Senhor. É dar a Ele toda a liberdade, é dizer que eu não tenho nada, não tenho segurança nenhuma, está tudo aqui, pode levar o que você quiser, não é assim que a gente fala? Pode levar. O Espírito Santo também tem que ser assim. O Espírito Santo pode levar tudo, pode levar o meu coração, pode levar a minha alma, pode levar a minha vida, pode levar o meu amor, os meus olhos, a minha boca, o meu corpo. Espírito Santo, leve tudo. Estamos rendidos na Tua presença, nos render na presença dEle. Ontem eu postei na internet, não é? De que eu tive a graça de poder ser vacinado contra a Covid. Creio que todos nós queremos muito ser vacinados. Estamos orando por isso, vacina para todos. E as pessoas falam: padre, cuidado que tem reação. E realmente, né? Quantas pessoas com reação, e eu já esperava de fato que teria reação. Ontem eu tomei, passei a noite bem, dormi bem. Acordo muito à noite, mas ontem dormi bem à noite. Amanheci bem, mas quando foi por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã, começou a dor no meu corpo. Meu corpo começou a ficar doendo, as juntas, né? A vontade de ficar deitado, o corpo meio mole. Comecei a parecer que estava bem febril. Eu falei: ai, Jesus, misericórdia. Eu tenho missa para celebrar, como é que eu faço? E aí o meu corpo continuou daquela forma. Eu entrei em contato com alguns sacerdotes, liguei para alguns padres, consegui os padres para poder celebrar. Mas eu falei: Espírito Santo, eu quero muito celebrar a Santa Missa. Eu quero muito subir ao altar e celebrar esse dia contigo. Porque o Espírito Santo tem feito muito na minha vida. Eu sou muito grato ao Espírito Santo. A minha vida, eu sou prova viva
daquilo que o Espírito Santo fez em mim. Não apenas porque é um Deus, mas porque o Espírito Santo foi Ele quem me deu a vida, foi o Espírito Santo que me fez sacerdote. Eu sou padre porque foi Ele quem me deu a graça de ser padre. Fui ordenado, o Espírito Santo me fez padre. Mas nesse tempo tão difícil, como vocês sabem, eu tive Covid 2 vezes, e eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo me deu a vida quando eu mais precisei. E eu precisava estar aqui nesta noite, porque diante de tudo aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida e faz, o mínimo que eu poderia fazer é subir ao altar e proclamar o Espírito Santo como Senhor da minha vida, como Senhor do meu sacerdócio. Proclamar aos quatro cantos que o Espírito Santo é Deus, que deve ser amado, que deve ser glorificado. Proclamar aos quatro cantos que a nossa paróquia é do Espírito Santo. Ele é o pároco por excelência. Eu sou o vigário dele, mas ele é o pároco dessa igreja. É o Espírito Santo quem age, quem opera, quem governa. É Ele que toma as decisões. Essa igreja é dele, essa paróquia é dele. As pastorais, os movimentos, a minha vida sacerdotal é dele. E eu precisava, eu falei, Espírito Santo, eu quero subir ao altar, eu quero celebrar a Eucaristia. Na missa das 4 eu não tinha como. Tomei um remédio, apaguei. 2 e pouco apaguei, dormi. Aí eu acordei, era por volta de umas 4 horas. Eu acordei melhor. Acordei, fui melhorando. E eu lembro que o Padre Rodrigo estava na missa anterior aqui, estava na pós-comunhão, estava cantando, não sei se era pós-comunhão, se era homilia, estava meio ainda grogue, né, do remédio. E ali, quando eu começava a cantar junto com a comunidade, eu comecei no meu quarto também a rezar, comecei a cantar ao Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu quero ser todo teu, venha sobre a minha vida, venha sobre o meu ministério, venha sobre a minha saúde, venha, Espírito Santo. E naquele momento ali, irmãos, me deu um desejo tão grande de poder vir celebrar a Santa Missa. Eu comecei a suar de tal forma, comecei a suar, e suava, tomei um banho. E eu falo para vocês que aquele cansaço, aquele corpo todo dolorido, vontade de deitar, passou, porque a vontade era tão grande de estar na Santa Missa. É o que eu pedi a Ele, só isso, Espírito Santo, eu quero celebrar. E eu digo para vocês, Ele me deu essa graça, estou aqui com vocês celebrando a Eucaristia. Estou celebrando a Santa Missa. Não sei se depois eu vou cair de novo, não sei. Mas o que eu sei é que nesta noite, na missa das 18, o Espírito Santo me levantou para poder proclamar Ele como Senhor da minha vida. E é isso que eu quero viver. Enquanto houver vida, enquanto eu estiver vivo, eu quero proclamar que o Senhor da minha vida é o Espírito Santo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na minha vida sacerdotal, na minha vida familiar, com os meus amigos, na morte, eu quero proclamar o Espírito Santo como o Senhor da minha vida. Ele é quem dá sentido à minha existência. E eu precisava. Era o mínimo que eu poderia fazer, como gratidão a tudo que Ele tem feito na minha vida. É o Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, eu te louvo, eu te glorifico. E eu te amo com todas as forças do meu coração. Eu te peço que nesta noite o Senhor possa derramar sobre cada um de nós um espírito de adoração por Ti. Que possamos Te adorar como o Senhor da nossa vida. Para que ao Te adorar possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nunca deixe, meus irmãos, nunca deixe de amar o Espírito Santo. A Virgem Maria amou tanto que ela se casou com Ele. Se case com o Espírito. Seja um só coração com o Espírito. Seja apaixonado pelo Espírito Santo. E a terra será renovada. A terra é renovada pela renovação dos corações. Corações renovados, a terra é renovada. Se queremos terra renovada, comecemos por nós. Sejamos renovados para que a renovação de Deus chegue em nossas vidas. Ao Espírito Santo, a Ele, toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu